Olá, você que está acompanhando a nossa temporada, primeira temporada, com o título da Cronologia dos Eventos Finais. Estamos aqui no nosso último episódio, mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, como de costume, vamos a uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um estudo e agora fechando essa temporada, que o Senhor possa continuar abrindo nossa mente, nosso coração para o entendimento, para que possamos nos encontrar muito em breve contigo. Te louvamos por isso, nos dê um bom sábado, nos ajude nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Lincoln, como você está? Tudo bem, Jerry, graças a Deus. Tudo certo? Nosso último episódio, querido amigo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui essa temporada nós falamos então sobre a cronologia dos eventos finais e hoje vamos fechar o assunto todo, que é com a nova terra, né? Como Deus vai transformar todas as coisas. Vamos deixar que a palavra de Deus, então, hoje a gente vai trazer aí bastante texto bíblico, então você pode já pegar seu caderno, sua caneta ou faça sua anotação aí no celular, porque nós vamos deixar a palavra de Deus nos descrever como será este lugar maravilhoso que nos aguarda muito em breve, né? Passado então os 1000 anos, que foi o tema do nosso episódio anterior, descerá a Nova Jerusalém. E nós não temos como descrever tamanha beleza e grandiosidade que Deus tem preparado para nós. Vamos acompanhar a leitura desse primeiro texto, que é um texto que você já conhece, é muito conhecido, né? Muito falado esse texto. Vou pedir para o Lincoln ler para a gente 1 Coríntios 2, o verso 9. Diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E também, introduzindo o livro de Apocalipse, que é a base do nosso estudo dessa temporada, Apocalipse capítulo 21, no verso 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É interessante que neste mundo nós passamos, né, Jerry, por muita dor, por muito sofrimento. Sim. Só que a Bíblia também diz que isso terá um fim, a morte e o sofrimento, né? Você pode ler ali pra gente, por favor, em Apocalipse 21 também, nos versos 3 a 5. Exatamente, então diz que ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Também no livro de Isaías, ali no Antigo Testamento, capítulo 65, no verso 17, diz assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, o Senhor falando, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E é interessante que a gente escuta muito esses versos, né? São versos que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Muitos têm esses versos decorados. E às vezes a gente acaba não se atentando mesmo, né? Ao significado real de tudo isso. Porque quando Deus diz, é porque a coisa vai acontecer, né? Então toda essa grandiosidade, tudo isso que a gente está lendo aqui para você hoje, amigo, acredite, né? Deus realmente, de fato, tem algo grandioso que a gente ainda não imaginou, né? E há quem pense que a gente vai ficar lá sem fazer nada, né? O dia todo. Só nas nuvens, nas né? nuvens, tocando harpa, né? Aquela velha piadinha, né? Que todo mundo lá só comendo e tocando harpa e contemplando, mas na verdade não, né? A palavra de Deus diz que nós vamos construir ao redor da cidade, nós vamos plantar, tudo conforme ali a divisão que vai ser feita das tribos. E a gente vai ler lá em Isaías 65, 21 e 22, que diz: e edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, e nem plantarão para que outros comam,
porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então a gente também vai colocar a mão na massa, né? O Deus é um Deus de ordem, e sempre a gente lê na Bíblia também que o trabalho edifica o homem, né? E nós continuaremos a ser edificados ali, plantando, trabalhando, construindo. Exatamente. E também o mais importante de tudo, que é estar ali no céu com Deus, né, com Jesus. E até por isso nós também vamos adorar a Deus, né? E Sim. a Bíblia relata que vão ocorrer entre tantas outras duas ocasiões especiais, né? Vamos ter uma reunião mensal, que é o chamado Dia da Lua Nova, e semanalmente, de sábado a sábado, também vamos adorar ao Senhor. E a gente confirma isso ali em Isaías ainda, capítulo 66, verso 23, que diz: E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Exatamente, será incrível morar nesta nova terra que Deus vai construir aí para nós, né? A Nova Jerusalém. E se você, assim como eu, você tem um sonho, né, de abraçar um leão, de conviver com esses animais incríveis, alguns têm esse privilégio aqui hoje, Sim, com né? certeza. Nesses santuários, ou enfim, pessoas que já têm esse privilégio de conviver com esses animais. E vai haver isso, vai acontecer isso também, vai haver uma completa harmonia, uma paz no céu, onde a gente pode contemplar ali, pode ler em Isaías 65, 25, que os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, e os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. Tem outros versos ainda impressionantes, né, Lincoln? Compartilha com a gente Isaías, por exemplo, 11, 8 e 9. Também diz que as criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Olha isso. E em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Né? Então, assim, hoje talvez nós não conseguimos ter essa dimensão de como é um lugar sem maldade, sem perigo, né? Onde a gente pode realmente fazer tudo ali com paz, com tranquilidade. Mas essa vai ser a nova terra, é o lugar que nos aguarda, né? E outra coisa interessante também, que quando eu leio sobre isso, eu me apego bastante, é sobre, diz que lá existirão metais tão preciosos que para nós aqui na Terra, né, hoje, que lá na Nova Terra eles vão estar adornando a cidade. Eles vão Exato. ser, né, a rua da cidade, vão ser os Os muros da muros, as cidade, portas da as cidade. portas da cidade. Acho que tem uma passagem que fala sobre isso também, né, Diego? Exatamente, a gente consegue ver isso lá em Apocalipse 21, 10 e 11, que diz: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E Apocalipse 21, o 18 e o 19 diz: E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Que coisa Então, maravilhosa, né? será o quê? Magnífico, né? O que será o ouro, né? Para Deus, Criador de todas as coisas, estarão lá adornando a cidade que Deus quer preparar para você que está nos ouvindo. Esses tesouros que são tão preciosos ainda hoje pra gente, lá no céu eles não vão ter um preço de ganância, né? Eles Exato. serão um preço da construção da cidade onde nós iremos viver. E Apocalipse, no capítulo 21 ainda, versos 22 a 24, diz assim: E nela, né, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Os versos 25 a 27. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E como nós falamos no início, presta atenção nesses versos, anote, porque tudo que a gente está aqui conversando é baseado na Bíblia, para que você não tenha dúvida, para que ninguém te engane, porque só a Bíblia é a palavra de Deus. E continue anotando aí com a gente o Apocalipse ainda, capítulo 22, verso de 1 a 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio de sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais, ouviu bem? Nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha que maravilha! Que coisa impressionante, Uma né? árvore que produz 12 frutos diferentes, né? A mesma A árvore, né? mesma árvore e as folhas serão para cura, né, das nações, para saúde, ou seja, ali você não vai ficar doente, mas você já tem ali as folhas das árvores como, né, um bálsamo mesmo, como uma Exatamente. segurança, um cuidado de Deus ali para a sua saúde, para a saúde das nações, né? É a casa de Deus, né? E nós vamos ter a oportunidade de morar lá. Deus quer que a gente Exatamente. esteja lá com Ele um dia, né? Amém, glória a Deus. Versos 4 e 5 de Apocalipse 22: E verão o seu rosto, o rosto de Deus, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Glória a Deus, né? A luz de Deus será tão poderosa que encherá toda a cidade, né? Amém. Então, será que nós podemos realmente, de fato, acreditar que isso é real? Né? Porque quando você pensa em tudo isso que a gente leu, poxa, vou pisar no ouro, o rio é de cristal, eu tenho os animais aqui comendo palha, o leão comendo palha como o boi, as crianças brincando, toda essa harmonia. Hoje, talvez a nossa mente ela não alcance isso, né? Mas isso é um exercício. E você precisa começar a exercitar agora, ter a mente celestial, ter a mente de Deus, né? Ter os pensamentos que Deus quer que você tenha. E lá em Apocalipse 22, de 6 a 8, diz assim: E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, né? Então, será que a gente pode confiar no Senhor? Amém. E João, uma testemunha ocular disso, né? Que ele viu e ouviu, que Deus revelou a ele, né? Como eu já ouvi também um pregador dizer, se tudo isso que está descrito na Bíblia, se a nova terra, a volta de Jesus, se isso não acontecer, se eu acreditar nisso, ok, eu não vou perder nada, não vai acontecer. Só que se isso acontecer, e é o que nós acreditamos que Você vai, perdeu tudo, né? você perdeu tudo. Então é muito melhor a gente acreditar, ter fé de que isso realmente vai acontecer, né? Porque a Bíblia ela nunca falhou nas suas promessas, suas profecias. E essa é só mais uma. Como diz ali também no versos 14 a 16 de Apocalipse 22 ainda. Bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E Jesus, né, ele mesmo disse essas palavras, e disse também ali em João, no livro de João, capítulo 14, no verso 3, ele falou para os discípulos, né? Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e eu vos levarei para mim mesmo. Por quê? Para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo ali. E que coisa impressionante, né? Foi poder dividir com vocês aí todo esse estudo da palavra de Deus, que nós conseguimos passar um pouquinho, transmitir um pouquinho aí desse estudo né, dentro dessa cronologia. Então, Deus seja louvado por cada promessa que será cumprida muito em breve. Ore, estude para que você possa compreender esse tempo solene que nós estamos vivendo, né? E nós vamos deixar para você também disponível lá no Instagram, @papo revelado, para que você acompanhe os textos, para que você possa ouvir novamente os episódios aí em qualquer uma das plataformas que você escolher. E anote cada um desses versos. Deus abençoe você grandemente, que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração para entender realmente qual é o plano de Deus. Não deixe que ninguém te engane. A Bíblia, por si só, ela é capaz de revelar para você a verdade de Deus, né? Então, é isso. É isso, Jerry. E ficamos felizes também por poder estar compartilhando isso com vocês, porque isso também não deixa de ser um aprendizado para a gente, Sim, sem não dúvida. é? Somos estudantes Somos também. estudantes também, a busca pela verdade, a busca pela consagração a cada dia.
Então fique conosco, um forte abraço. Um abraço.